Olá! Hoje nós vamos falar a respeito de algumas operações com frações. Vamos retomar então alguns exemplos de operações que envolvem números fracionários. Vamos começar aqui pela adição e subtração entre frações. Então, tomemos como exemplo a fração 3/5 mais 5/4 adicionada com 2/3. Então, para adicionarmos frações, uma das técnicas utilizadas pode ser através do menor múltiplo comum. Vamos determinar, então, o MMC entre 3, 4 e 5, que são os denominadores. Efetuando aqui a divisão simultânea pelos números primos, no caso o 2, como 3 não é divisível por 2, nós apenas copiamos. 4 dividido por 2 resulta em 2. O 5 não é divisível por 2, copiamos o 5. Vamos dividir por 2 novamente. Então, copia o 3, 2 dividido por 2 dá 1, copia o 5. 3 dividido por 3 dá 1, depois copia o 1 novamente, e o 5 não é divisível por 3, apenas copiamos. Na sequência dos números primos, nós temos o próximo, que é o número 5. Efetuando a divisão, nós temos que 5 dividido por 5 dá 1, e quando encontramos todos os algarismos 1, significa que terminamos então aqui a divisão simultânea. E qual que vai ser então o nosso próximo passo agora? Qual que vai ser o próximo procedimento, né? Uma vez que encontramos aqui, terminamos, né, os valores 1 aqui embaixo, significa que já terminamos essa divisão. Então, o nosso próximo passo vai ser fazer o quê? Multiplicar esses valores aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vai ser quem? Vai ser, então, o nosso novo denominador, né? Vai ser o denominador de cada uma das frações aqui que nós temos que determinar. Então, são as frações equivalentes, né? Vamos encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. Nesse caso, o denominador 60. Então, nós vamos fazer de que forma? 60 dividido por 5. O resultado dá 12. 12 vezes 3 vai resultar em 36. 36 vai ser o numerador dessa fração. Pegamos a segunda fração e fazemos a mesma coisa. 60, dividimos ele por 4, o resultado multiplicamos por 5, que vai dar 75, que vai ser a fração equivalente a 5/4 com denominador 60. A terceira fração, mesmo procedimento. 60 dividido por 3 dá 20, 20 vezes 2, 40. E agora, o próximo passo. Mantemos o denominador 60 e vamos adicionar os numeradores. 36 mais 75 mais 40, que resulta em 151 sobre 60. Esse, então, é o resultado da adição dessas frações, 3/5 mais 5/4 mais 2/3. Então, sempre que eu for adicionar frações, eu tenho que encontrar frações equivalentes de mesmo denominador. Então, para encontrar as frações equivalentes de mesmo denominador, uma das maneiras é através do menor múltiplo comum ou do cálculo do MMC. Para a subtração, o procedimento é o mesmo. Vejamos o exemplo a seguir.
3 quintos menos 5 quartos mais 2 terços. Tiramos o MMC de 3, 4 e 5, da mesma forma como nós fizemos anteriormente com a divisão simultânea. Sempre que formos calcular o MMC, utilizamos os números primos, né, que são 2, 3, o 5, o 7 e assim por diante. Depois, fazemos a multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5 resulta em 60. Então, esse vai ser o novo denominador de cada uma das frações anteriores que nós temos ali. São as frações equivalentes que nós vamos utilizar agora. Procedimento: 60 dividido por 5 vezes 3, que dá 36. 60 dividido por 4 vezes 5, que dá 75. Depois, 60 dividido por 3 vezes 2, que resulta em 40. Próximo passo, fazer aqui a subtração. 36 menos 75 mais 40. E manter o denominador, que é 60. Fazendo o cálculo, chegamos que o resultado dessa operação é um 60avo. Tá? 36 com 40 dá 76, subtraindo 75, resta 1. Então, a subtração, o cálculo da subtração, ela é bem parecida ali com o procedimento da adição. Então, sempre que eu for trabalhar com adição ou subtração de fração, eu tenho que tomar cuidado e analisar o denominador das frações. Eles devem ser iguais. Se não forem iguais, eu devo encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. Agora, vamos ver como que é o cálculo da multiplicação entre frações. Porém, nós vamos aprender também, junto com a multiplicação, a simplificação da fração. Então, além de multiplicar, nós já vamos trabalhar com a simplificação das frações aqui. Vamos ao exemplo. Onze trintaavos multiplicando por 5/22. Como que nós fazemos a multiplicação? A multiplicação eu faço 11 vezes 5 vezes sobre 30 vezes 22. Bom, mas antes de eu efetuar essa multiplicação, eu posso fazer uma simplificação antes. Por quê? Senão, corre o risco de eu trabalhar com valores muito altos. Então, antes de multiplicar, eu posso verificar se eu tenho números que são múltiplos, né? Se o número maior é múltiplo do menor. Então, olha só, o 30 é múltiplo de 5. Então, quer dizer que eu consigo simplificar aqui o 30 e o 5 por 5, que vai ficar 1 e 6. O 11 com o 22 é a mesma coisa. Eu posso simplificar esses dois números por 11, que vai ficar, então, 1 e 2. Tá? Então, 11 dividido por 11 dá 1. 22 dividido por 11 dá 2. 5, quando foi dividido por 5, deu 1. E 30 dividido por 5 deu 6. Vamos só reorganizar esses números. Então, a conta que eu tenho que fazer: 1 vezes 1, que dá 1. E depois 6 vezes 2, que dá 12. Então, o resultado final vai ser 1 sobre 12, ou 1/12avo. Então, é bem mais fácil, quando eu trabalho com a multiplicação de frações, simplificar antes de multiplicar os numeradores e os denominadores. Os números vão ficando menores ali na hora de efetuar o cálculo, né? Vamos analisar mais uma fração. 14/27avos, que multiplica 9/28avos. Observando essas frações, nós sempre vamos olhar assim, a observação cruzada. Por exemplo,
eu vou observar o 14 e o 28, vou observar o 9 com o 27. Então, sempre essa observação cruzada. Então, aqui o 14, ele é divisor de 28. Então, eu consigo dividir tanto o 14 quanto o 28 por 14. Então, no caso, aqui 14 dividido por 14 dá 1, e 28 dividido por 14 dá 2. O 27 e o 9, eu também consigo simplificar por 9. Então, eu vou obter 1 e 3. Então, 27 dividido por 9 dá 3, e 9 dividido por 9 resulta em 1. Continuando, vai ficar 1 sobre 3, 1 terço, que vai multiplicar 1 meio. Efetuando agora a multiplicação, 1 vezes 1 vai resultar em 1, e 3 vezes 2 resulta em 6. Chegamos, então, ao resultado final dessa multiplicação de frações. Vamos para mais um exemplo. Agora eu tenho o número inteiro, 7, que multiplica 12/49, e mais uma fração, 4 sobre 18. Aí, o que nós vamos fazer? O 7 eu posso simplificar com 49, que vai ficar 1, e o 49 dividido aqui por 7 vai dar 7. O 12 eu posso simplificar com o 18. Mas como assim? O 12 e o 18 eles estão na mesma tabuada. Por exemplo, eu posso dividir o 12 por 3. E posso dividir o 18 por 3. Tá? Aí vai ficar 1 vezes 4 vezes 4 sobre 7 vezes 6. Ah, mas eu posso continuar simplificando aqui? Pode. Esse 4 e o 6 dá para simplificar por quanto? Por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, significa que eu vou ter 1 vezes 2 vezes 4 sobre 7 vezes 3. Então, chego a 8 sobre 21. Ah, mas o 12 e o 18 lá no começo eu não poderia ter simplificado por 6? Poderia também ter simplificado por 6. É que eu fiz a opção de simplificar aqui por um número diferente, porque às vezes pode acontecer alguma situação de a gente ter que simplificar por outros valores aqui também diferentes. Nem sempre eu consigo simplificar por um valor maior aqui. Porém, é possível também fazer dessa maneira. Então, o resultado final encontrado aqui, 8 sobre 21, também está correto. Mais uma operação aqui. Então, 3/5 vezes 5/4. Posso simplificar aqui, vai chegar ao resultado de 3/4. 12/81, que multiplica 9 sobre 48. Simplificando aqui, dá 1. 9 vezes 1/4. Chegamos ao resultado de 1 sobre 36. E 5 que multiplica 12 sobre 25, 4 sobre 15, o mesmo padrão. Posso simplificar o 5 com o 25, que vai ficar 1 sobre 5. O 12 simplificar com o 15, dá para dividir aqui por 3, vai ficar 4 sobre 5. Reorganizando, vai ficar 1 vezes 4 vezes 4. 5 vezes 5, temos então 16 sobre 25. Agora nós vamos trabalhar com a operação de divisão.
Na divisão de fração, a ideia é fazer o quê? Transformar a divisão em uma multiplicação. Mas como assim? Ao invés de eu multiplicar os valores em cruz, eu vou conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Acompanhem. Então, vou inverter aqui a segunda fração, tá? Então, copiar a primeira, ou seja, manter a mesma fração que eu tenho aqui, a 11/30, e vou inverter a posição da segunda. Então, ao invés de deixar aqui 22/5, vamos escrever como sendo 5/22 e mudar o sinal da operação, de divisão para multiplicação. Então, mudar o sinal da divisão para multiplicação, invertendo a segunda fração. Então, a primeira fração fica igual, nós trocamos a segunda fração. 5/22. Daqui para frente é da mesma forma que nós fizemos até agora. Fazemos aqui a simplificação cruzada. E depois efetuamos as multiplicações. Então, nesse caso, vai ficar 1/12, ou 1/12. Mais um exemplo aqui. 27/14 dividido por 9/28. Conserva sempre a primeira fração, inverte a operação da divisão para a multiplicação e troca a segunda. O denominador da segunda fração vira numerador e o numerador vira denominador. E agora, o que nós fazemos? Simplificamos. No caso aqui, o 27 foi simplificado por 9, e o 9 por 9, então por isso que aqui ficou 3. O 28 e o 14 foram simplificados por 14. Próximo passo, multiplicar 3 vezes 2 sobre 1 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6. 6 para 1, ou 6/1, é a mesma coisa que 6 inteiros. Então, o padrão de resposta, 6 inteiros. E quando aparece aqui um número misto, o que eu tenho que fazer, né? Que já ficou diferente. Até então, nós estávamos trabalhando apenas com frações. E agora veio um número misto. Quando tem um número misto, tem aquela regrinha que diz que tem que fazer 2 vezes o 3, o resultado, adicionar aqui com o 2. Vamos lá. Ó. Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 2, 8. E aí, nós mantemos o denominador 3. Então, vai ficar 8/3. Dividido por 4/18. Agora, nós fazemos o quê? Copiamos a primeira fração, que é 8/3, e multiplicamos pelo inverso da segunda fração, que vai ser 18/4. E aí, vamos fazendo a simplificação cruzada. Aqui dá para dividir por 4, vai ficar 1, e aqui fica 2. O 3 e o 18 dá para simplificar também por 3, nesse caso vai ficar 1 no lugar do 3, e no lugar do 18 eu vou colocar o 6. Então, vai ficar 12, porque 2 vezes 6 dá 12, e 1 vezes 1, 1. Portanto, o resultado final desse cálculo é igual a 12. Então, sempre que eu tiver um número misto, primeiro eu tenho que transformar o número misto em uma fração. E aí, depois, eu executo as demais operações. Observem que esses exemplos foram todos feitos com números inteiros positivos. Porém, a regra de sinais ela é a mesma. Caso eu tivesse aqui valores negativos, basta efetuar o padrão de regras e sinais. Tá?
Sempre lembrando, na multiplicação e na divisão, 2 sinais iguais, o resultado é positivo, e 2 sinais diferentes, o resultado é negativo. Tá? Então, é dessa forma que nós iremos sempre proceder com as regras e sinais. Uma ótima semana de estudos para vocês e até a nossa próxima videoaula.